CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo. Bom dia, Marco. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. O que são resíduos sólidos, Marco? Isso, estamos começando uma série, né? Agora no mês de abril, sobre resíduos sólidos. E por que a gente deve falar sobre isso? Porque faz parte do nosso dia a dia, né, Fernanda? A gente tem que pensar o que acontece quando a gente joga um resíduo fora. Então, a embalagem do lanche, a sacola do mercado, caixa eletrônico, aquele papelzinho do caixa eletrônico. E tudo isso tem um destino. Vocês já pararam para pensar sobre isso? É bom a gente refletir sobre isso. Para onde vai o resíduo que eu produzo? Então, nesse mês de abril, é um momento ideal para a gente ter essa conversa. Nós vamos falar sobre resíduos sólidos e muito mais do que isso. Sobre consciência, sobre responsabilidade social, responsabilidade ambiental e atitudes. Que atitudes nós devemos tomar? Então, resíduos, está dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem uma lei 12.305 de 2010, que são materiais, substâncias ou objetos descartados após o uso. Nós temos alguns objetos que são bem assim, danosos ao meio ambiente. Aquele é o objeto de uso único. Você usou uma vez e joga fora. Canudo, e pequenos plásticos, pequenos objetos que a gente usa só uma vez e descarta. A gente tem que refletir, repensar, né, em recusar. Acho que é importante a gente recusar. Você quer um canudo? Não, muito obrigado. Não preciso tomar um suco num canudo, né? Porque canudo, ele não tem peso, ele é muito leve, ele vai chegar lá no oceano e vai ser engolido por peixes, por tartarugas e outros animais. Então, quer dizer, o resíduo são essas substâncias, objetos descartados após o uso, que podem ser reutilizados, podem ser reciclados, e necessitam de um tratamento, né, para dar um destino final melhor do que um aterro sanitário, que a gente vai falar também sobre isso. Então, o resto de alimentos, papel, vidro, plástico, entulho, eletrônicos e muito mais. Mas atenção, né? Lixo não é sinônimo de resíduo, tá, gente? Lixo é um termo genérico. Então, esse conceito lixo é um conceito mais antigo, genérico, já está até um pouco ultrapassado. Dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que a gente chama de PNRS, nós classificamos materiais em 3 categorias: resíduos, rejeitos e lixo. Olha que coisa interessante. E é diferente, né, Fernanda? Resíduo Sim. É diferente de rejeito, que é diferente de lixo. Então vamos conceituar os 3? Bora nós. Resíduo ainda tem valor, então tem valor agregado. Pode ser reaproveitado, reciclados e até compostados. No caso dos orgânicos, nós vamos falar também de compostagem nessa nossa série no mês de abril. O rejeito não tem mais utilidade. Precisa de um destino final. Então, ele vai para aterro sanitário. É aquele que não pode mais ser reciclado, muitas vezes ele é contaminado, então ele acaba tendo um destino. Ou ele vai para um aterro sanitário comum, ou ele vai para um aterro especial, no caso de medicamentos, resíduos hospitalares, né? Então, esses resíduos hospitalares, ou eles vão para incineradores. Geralmente vão para incineradores, que são altamente contaminantes. Tanto é que quem transporta resíduo hospitalar é um veículo próprio, as pessoas usam máscara, usam uma roupa específica de proteção, luva, porque é perigoso. Então, esses rejeitos não tem como. E o lixo é o termo popular, mas que esconde um potencial, né, Fernanda? Olha, eu vejo muita gente trabalhando com reciclagem, com resíduos, muitos hoje estão bem de vida, né? Estão hoje ganhando dinheiro com isso, recursos financeiros. Muita gente mudou, inclusive, de classe social trabalhando com resíduo. Então, é muito importante a gente pensar no reaproveitamento. E também é uma forma da gente ajudar, é uma ação social, além de ambiental, é social. Quando a gente separa o resíduo na origem, que é dentro de casa, e tem aí um planejamento junto com a prefeitura ou junto com a associação de catadores, às vezes é um condomínio grande que produz grandes quantidades de resíduos. Então pode fazer uma parceria com a ONG, com a associação de catadores, com a cooperativa, e eles
vão coletar esse resíduo e vão dar um destino apropriado para o resíduo, que é muito importante, né, a gente refletir sobre isso. Então você, além de separar o seu resíduo em casa, que não custa nada, é tudo muito rápido. Tomei um refrigerante numa garrafinha PET. Dá uma enxaguada rapidinho, tampa, põe para escorrer, tampa e dá um destino, separa ele em casa. Ele é um lixo que pode, é um resíduo, perdão, que pode ficar em casa, que ele não dá mau cheiro. Você vai juntando, a hora que tiver uma quantidade, você vai levar para um ecoponto ou nessa parceria com as cooperativas. Em Vitória tem algumas cooperativas, Vila Velha também, a Serra, eles vão buscar em casa. Ou você pode levar até um ecoponto, que é muito importante. Então, olha, cerca de 40% dos municípios ainda no Brasil, Fernanda, utilizam lixões a céu aberto. E é proibido por lei, né? Nós falamos agora da lei de resíduos sólidos. E a coleta seletiva ainda é uma realidade para poucos. Eu acho que é muito importante a gente ampliar essa coleta seletiva, a gente separar em casa. Agora, você também não pode separar em casa e depois a prefeitura misturar tudo no caminhão. Essa inclusive é uma observação recorrente aqui dos nossos ouvintes, né? Isso. De que, apesar da gente falar amplamente, né, de que as cidades já estão, né, ofertando a coleta seletiva, e o incentivo para que a gente separe isso dentro de casa, o problema é quando mistura lá fora. Marco, vou fazer o seguinte, eu preciso ir para o Repórter CBN, eu volto contigo para a gente finalizar. Ok. De volta ao CBN Vitória desta quarta-feira, quem está conosco ao vivo é o comentarista Marco Bravo. Nessa série de meio ambiente e sustentabilidade, a gente volta a falar sobre resíduos sólidos, desafios das cidades e iniciamos falando, né, esclarecendo o que é um resíduo sólido. E Marco, retoma a sua participação aqui. Isso quando aí. a gente falava da separação do lixo, né? Tem até uma pergunta aqui de um ouvinte muito legal. O professor Sérgio está dizendo o seguinte, em Vitória, por exemplo, há recolhimento separado do lixo seco, né? Mas muitos de nós, né, da cidade, a gente desconhece a real destinação desse lixo. Inclusive, a suspeita é que esse lixo acaba tendo o mesmo destino que o lixo orgânico. Como é que um cidadão, né, pode então ter acesso a essa informação? Qual é a destinação do lixo seco? Isso. E ele falou também, olha, tem muita coisa que é fácil de entender, tipo alumínio, papel, vidro, são relativamente fáceis de destinar, né, para reciclagem. Agora, o plástico e o isopor, qual é o destino? Qual costuma ser esse destino? Verdade, Fernanda. Olha, eu acho que as prefeituras precisam melhorar muito a sua parte de comunicação. Acho que informação à população é fundamental. Eu vejo aí uma fragilidade dos órgãos públicos no processo de comunicação com a população para ganhar credibilidade. Por exemplo, esse resíduo separado em casa, faz um vídeo, faz uma apresentação, coloca no site da prefeitura onde vai parar o resíduo, se vai lá para a cooperativa, mostra a cooperativa separando esse resíduo, mostra a cooperativa embalando, prensando, embalando e comercializando. Eu acho que é muito importante. Isso vai ganhar assim, uma série de adeptos, porque as pessoas passam a entender todo o processo. E na questão do plástico, principalmente, é um problema seríssimo, porque o plástico não tem valor agregado e não tem peso. Então, acho que aí tem que ter uma intervenção do governo, dos órgãos, subsidiando uma parte da comercialização. Você pode ver que você não acha alumínio na rua. Latinha, você pode deixar na rua que, em questão de minutos, ela desapareceu porque alguém passou e recolheu. Mas o plástico, o PET, que é um problema sério ambiental que vai parar lá no oceano, ele vai entupir galerias, é um problema seríssimo. Eu acho que vale a pena o governo regulamentar, subsidiar junto com a parceria dos supermercados, das distribuidoras. Eu acho que é muito importante, até porque todo mundo tem corresponsabilidade na logística reversa, que é o retorno dessas embalagens para reciclagem. Acho, inclusive, que todo município deveria ter um pequeno triturador de PET. Esse triturador vai, de certa forma, agregar valor ao PET, embalar. Guarapari tem um sistema de trituração de PET muito interessante, separa por cores. Então, ali você agrega valor, isso aí o poder público tinha que fazer. Né, estimular o catador, porque a maioria das vezes, o que você recolhe? O que o catador recolhe? Papelão, que tem retorno, e alumínio, metal em geral, né,
principalmente o alumínio, que ele tem valor agregado, você ganha dinheiro, tem gente vivendo só disso, né? Então, mas isopor e plástico também são recicláveis? São recicláveis, com certeza. Olha, eu tenho usado muito, até uma dica para o nosso ouvinte, muito cacos de isopor no fundo dos vasos de plantas, que funciona como drenagem e também o vaso fica mais leve. É uma dica legal. E você entregar. O isopor teria que entregar. Igual medicamento tem que voltar para a farmácia. Aquele que venceu, não está usando. Um grande problema é a falta de divulgação das farmácias, falta de divulgação do governo. Então, essa questão da comunicação ambiental, ela é muito importante. Então, atenção às prefeituras, vamos divulgar o que vocês estão fazendo de positivo, para estimular outras pessoas. Isso é notícia boa, é notícia positiva. Então é importante que as prefeituras invistam na comunicação, nos seus sites, divulgando vídeos, mostrando à população que está acontecendo, né? Está acontecendo a reciclagem do resíduo que você separou em casa. Isso motiva a pessoa a separar novamente, voltar a separar. Então, 4% dos resíduos urbanos são reciclados. É pouca coisa, né? E os impactos, Fernando, para a gente concluir, vão além do que a gente imagina, né? A má gestão de resíduos sólidos gera poluição do solo, do ar, liberação de grande quantidade de metano na decomposição da matéria orgânica, que provoca mudanças climáticas, poluição da água, formando o chorume, aquela água escura do resíduo lixo, do resíduo que acaba indo para os cursos d'água, contaminando o subsolo, problema de saúde pública, doenças dos resíduos, principalmente verminoses, protozooses, viroses e bacterioses. Enchente e alagamento, Fernanda. Entope as galerias, garrafa PET, sacola, e vão proporcionar dano. Você viu ontem em São Paulo, né, o que ocorreu no interior de São Paulo ontem, na própria capital. Boa parte é galeria entupida por garrafa PET plástico. Prejuízo econômico, você está perdendo material que pode ser reciclado, e, de certa forma, até uma injustiça social, né, Fernanda? Isso aí. E, para a gente fechar, você já pensou no destino que você descarta? É muito importante. Você costuma separar os resíduos recicláveis em casa? Você sabe o que é rejeito, o que é compostagem? Você já ouviu falar sobre isso? É muito importante interagir nas escolas, trabalho de educação ambiental, né? E a mudança, Fernanda, ela começa com informação e depois da informação vem a atitude. Por isso que a informação dos municípios é muito importante na divulgação do destino, né? Durante esse mês nós vamos conversar sobre isso de forma leve, mas com certa profundidade. É muito importante. E o próximo comentário nosso, que é o comentário do dia 9, o tempo de vida do resíduo, da garrafinha, do eletrônico, do absorvente, do alumínio, do vidro. Nós vamos passar a falar sobre isso, o tema do dia 9/4. Isso aí, okay? já te espero, viu? Muito obrigada. Tamo junto. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.